Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Nós estamos felizes porque o nosso canal aí está chegando a 70 mil inscritos. E já peço a você que, se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Não saia desse vídeo sem se inscrever. Assim o nosso canal vai ganhando maior relevância e vai alcançando mais pessoas. Também não deixe de dar o seu like, tá? Coloque o seu like aí, porque assim o vídeo ele se torna mais relevante para a própria plataforma do YouTube e alcança mais pessoas. Hoje nós vamos falar de um tema melindroso e você pode mandar os seus questionamentos para mim também. Eu recebi uma pergunta no meu Instagram, alguém dizendo assim: pastor, Jesus era comunista? Você também pode mandar sua pergunta, pode fazer um videozinho e mandar para mim. E nós vamos analisar esse tema hoje. Jesus era um comunista? Socialista? Jesus era de esquerda? Fica com a gente até o final aí e eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, meus amigos, tem alguns temas assim que são bem polêmicos e a gente vai tentando abordar de uma maneira respeitosa, como sempre, mas sem deixar de falar a verdade, ok? E a primeira coisa que eu queria que ficasse bem clara neste vídeo é que eu, pastor Eleazar, não estou aqui neste vídeo sob hipótese alguma para defender partido A, B, promover partido A, promover partido B. E por isso que o meu vídeo vai ter um tom de repúdio a um discurso que quer colocar Jesus como sendo partidário das ideologias que alguns têm adquirido nos dias atuais. Não. Jesus ele não era de esquerda, não, Jesus ele não era de direita, Jesus não era comunista, Jesus não era socialista. E recentemente eu vi um vídeo, ou foi um texto, acho que foi um texto, de uma pessoa escrevendo ali algumas pautas do que ele julga ser a pauta de esquerda e perguntando se a Bíblia, se Cristo se aproximaria mais de que pauta, se estas pautas não estão próximas de Jesus. E ainda recentemente assisti um vídeo de um cantor, eu não vou mencionar o nome porque o objetivo do vídeo não é trabalhar no âmbito pessoal, mas a gente sempre procura trabalhar no âmbito das ideias. Entretanto, o vídeo me preocupou porque no vídeo o cantor ele disse que foi de esquerda a vida inteira e que o mundo evangélico sextuplicou graças em grande medida à música gospel. E ele se lamentando assim porque o cenário político atual do Brasil, ele em seu pensamento acredita que ele ajudou a construir. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que falta muita consistência, né, nesta abordagem. Eu acredito que faltam dados concretos para alguém chegar a dizer que a sextuplicação, a quantidade exorbitante, o crescimento dos evangélicos no Brasil se deve em grande medida à música. Ora, é verdade, sim, que a música, os cantores têm contribuído para o crescimento do evangelho, pessoas têm se convertido através da música, é fato, mas sextuplicou e em grande medida foi por conta da música, é meio que desvalorizar o trabalho feito por centenas e milhares de irmãos evangélicos que fazem o seu trabalho, sim, de pregar, de falar do amor de Jesus e coloca a responsabilidade maior ou vamos dizer assim, o mérito maior sobre os músicos. E, fala a verdade, eu não acredito que a música tenha conseguido sextuplicar ou uma grande parcela desse número aí que cresceu exorbitante de conversões tenha sido por causa da música gospel. Repito,
Há sim uma parcela, mas eu não acredito que ela seja a maioria. Eu não diria nem uma em grande parte, eu diria a maioria. Ela não chega a 50%. Por exemplo, os trabalhos que são realizados de maneira social pelas igrejas evangélicas. Eu, por exemplo, como pastor, só esse ano de 2021, nós batizamos aqui já mais de 140 pessoas onde eu sou pastor. Mais de 140 pessoas só onde eu sou pastor. Essa semana passada nós batizamos 10 pessoas. E nenhuma delas foi porque se converteu por causa da música. É o trabalho do irmãozinho que dá o estudo bíblico, que fala de Jesus. E sim, talvez esta seja a maior parcela das conversões ao mundo evangélico e não a música, não é? Mas assim, o lamento do cantor é porque ele acha que assim, ele foi um forte contribuinte para que o Brasil estivesse como está e ele contribuiu para que o mundo evangélico estivesse adotando determinado viés político. E aí ele faz a declaração, né, que ele foi assim de esquerda a vida toda. Bom, quando o cantor disse que era de esquerda a vida inteira, que ele nunca pretendeu ser outra coisa, enfim, ele sempre foi um viés político de esquerda. E aqui eu não estou necessariamente, repito, não é o meu objetivo fazer apologia à direita ou à esquerda, nada disso. Eu só acredito que nós, como cristãos, não temos que estar na internet por aí dizendo eu sou de esquerda, eu fui de direita, eu sou disso, eu sou de não sei quem, eu sou do político tal ou do político ciclo. Não, essa não é a nossa pauta. Esse não é o nosso discurso. O nosso discurso é eu sou de Cristo. E o que eu faço na urna é secreto. O voto que eu dou é meu. E eu não devo estar divulgando, nem fazendo apologias. Mas enfim, ele disse lá, eu sou de esquerda a vida toda. Eu fiquei me questionando porque, assim, falando de números e do viés esquerdista, alguma coisa não bateu, assim, meio que bugou a minha cabeça. Quando o indivíduo que diz ser de esquerda a vida toda, mas cobrava 30, 40 mil em shows. Isso me cheira muito capitalismo. E não comunismo, não um viés mais esquerdista. A propósito, a pessoa que é de esquerda a vida inteira, que nascesse, por exemplo, em Cuba, nunca conseguiria, num país onde todo mundo ganha igual, todo mundo, vírgula, assim, todo mundo do povo, né? Só se ele fosse do governo, aí ele ganha mais, porque é assim que funciona lá. Mas assim, se você fosse do povão, jamais você conseguiria fazer um show de 30 mil enquanto o povo ganha a mesma coisa. Eu chamo isso, eu sempre acho essas incongruências, né? Eu chamo isso são os famosos comunistas de iPhone, sabe? O socialista caviar é aquele camarada que ele defende toda a ideologia com esse viés político, mas ele cobra 30 mil num show pra cantar. Entende? E aí, então, eu tô aqui com o meu Instagram, e eu vi uma mensagem que eu achei, assim, bem interessante em um Instagram, que eu não vou mencionar o nome, naturalmente, eu vou colocar a imagem para que você veja, mas, assim, aqui no Instagram desta pessoa, desse indivíduo, ele julga ser um pastor e ele fez o seguinte comentário. Esse cidadão, ele se diz pastor e esse cantor participa ali no Instagram dele, a gente vê ali fazendo promoções, dialogando, enfim. Mas aí eu vi um post que dizia o seguinte: a pior mentira teológica que as teologias do norte inventaram é que o papel do cristão é a proclamação, evangelismo, conversão e salvação de almas. Sabe, bugou de novo? a maior mentira teológica? Quais foram as últimas palavras de Cristo antes dele subir aos céus? São as palavras da maior importância do mestre. Ele disse, olha, ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso que o rapaz lá, o teólogo, chama de mentira. Bom, isso são coisas legais para os colonizadores nas grandes
Jesus estava preocupado em mudar as coisas, em subverter, presta atenção no termo, em subverter a lógica do mundo, em colocar de ponta cabeça a forma de desumanizar, quer nós chamamos, eu acredito que seria que não quer, né? Que nós chamamos de sociedade. Bom, por isso ele foi morto. Jesus foi morto porque ele era um subversivo, é? A ideia é mais ou menos essa. Por isso ele foi morto. Mas venceu a morte. Não para salvar almas e levar para o céu. Presta atenção. Eu sei que você está dizendo assim, não, é mentira, pastor, você não leu isso. É sério. Eu vou colocar a imagem aí para você ver depois, tá? Vou só excluir o nome da pessoa aqui para não fazer a propaganda. Mas ele diz que ele é pastor. Aí ele diz assim, olha. Por isso Jesus foi morto, porque ele estava subvertendo a ordem das coisas. Mas ele venceu a morte. Não para salvar almas e levar para o céu, mas para tirar as pessoas do inferno que já vivem, para humanizar os desumanizados, para dignificar os feitos dignos, para abraçar o que for excluído. Ora, o ministério de Cristo foi pautado pelo amor. E o amor, independentemente de classes, independentemente de cor, independentemente de religião, independentemente da cultura do país. A mulher que veio lá era a Ciro-fenícia, né? Jesus atendeu a mulher samaritana, povos de nações diferentes, pagãos, gentios. Jesus atendeu discípulos, homens iletrados, mas Jesus também atendeu José de Arimateia, Jesus também atendeu Nicodemos, homens letrados e de muito conhecimento. Os fariseus da época. Jesus também foi à casa de Simão, que era um fariseu. Jesus também foi à casa de Zaqueu. Jesus teve Levi e Mateus, que era de certa forma um cargo, diríamos, quase que político. Mas ele também teve pessoas como Pedro, que era um pescador. Enfim, a preocupação de Jesus nunca foi com classes. Jesus ele tentou salvar todos. E sim, a morte de Jesus foi para salvar, não para humanizar. A morte de Jesus. O texto clássico, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para oferecer vida eterna, não para ficar abraçando as pessoas. Esse ministério aqui na terra para salvar teve reflexos em que ele abraçou pessoas, em que Jesus curou pessoas, Jesus andou com os desvalidos, mas também andou com gente que tinha muito recurso, tentou salvar o jovem rico, tentou salvar os pobres, e sabe, negaram Jesus. E não foi só a classe alta que estava lá gritando crucifica-o, não. Tinha a classe operária também lá gritando crucifica-o. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que o objetivo de Cristo ao vir à Terra foi salvar o ser humano. Quem? Todo ser humano. Mas rico e pobre? Rico e pobre. Escravo e dono do escravo? Sim, os dois. Líder e subserviente? Sim. Branco, preto, gentio? Não importa. Mulher, criança. Jesus veio salvar todos. O problema é que as pessoas querem colocar os seus vieses ideológicos políticos em Jesus. E aí você vai ver uma imagem como esta que está aparecendo para você aí na tela. Olha só que coisa. Veja o texto, não é? Comunista ataca empresários em Jerusalém. E aí tem a imagem de Jesus expulsando os mercadores ali do templo. Parece que as pessoas, quando elas colocam um trem dentro da cabeça, a ideologia ela começa a dominar tanto a vida da pessoa, seja ela de direita ou de esquerda. Neste caso eu estou analisando da esquerda, mas a política ela entrou tanto na cabeça do indivíduo que ele não consegue mais olhar com o olhar bíblico. Ele não consegue mais enxergar a Bíblia como ela é e ler o texto como ele está. Na cabeça dele, ele vê assim: povo de Israel saindo do Egito. Então aqui você tem a classe operária se revoltando contra a classe dominadora. Aí o negócio é sempre luta de classes. E Deus tomando sempre o partido aqui dessa classe. Aí Jesus está lá expulsando. Por quê? Por que Jesus está expulsando? Não é porque você tem dinheiro. Não é porque você você é branco, é rico, porque você é poderoso, então eu vou te expulsar daqui. Não. Podia ser um pobre mendigo. Você está tratando de negócios dentro da igreja, dentro do templo. Aqui não é lugar para isso.
Jesus chega e diz, minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo um covil de ladrões aqui. Mas a pessoa que está com viés ideológico tão forte na cabeça que Jesus expulsando os mercadores do templo já virou o texto comunista expulsa empresários do templo. E eu fico me questionando onde que as pessoas vão parar. Quando que as pessoas vão aprender a fazer separação entre aquilo que é sagrado, entre aquilo que é bíblico e as suas ideias particulares? E aí dentro desse mesmo perfil do pastor, você vai encontrar um curso que ele oferece. Eu estou aqui com a imagem aqui. O nome do curso é muito interessante. Eu achei assim interessante o nome do curso, bem sugestivo. E está aparecendo aí na tela para você. O nome do curso é O Viés Político de Jesus. O título é Reino de Deus, o viés político de Jesus. Primeiro eu já queria dizer que Jesus não tinha viés político. O objetivo de Cristo aqui na Terra não foi estabelecer o comunismo, não foi estabelecer socialismo, não foi estabelecer capitalismo, não foi estabelecer ditadura, não foi nada disso. O objetivo de Jesus ao vir ao mundo foi salvar o homem dos seus pecados, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio para ser o precedente, né, de Karl Marx. Não. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Mas aí o título do curso, engraçado que é um curso que tem um custo de R$ 99,00. Vai ser dado pelo Zoom. E aí agora eu passo para a próxima imagem onde vocês estão vendo aí os temas. E olha os temas. A chegada do reino. Beleza? Segundo tema, o golpe de Estado sofrido por João Batista. É sério? Quer dizer, João Batista ele sofreu um golpe de Estado. Aí eu comecei a pensar, porque assim, na cabeça dessa galera, todo e qualquer relato bíblico, principalmente no Novo Testamento, vai estar emaranhado com as suas ideologias particulares. Então o cara ele não consegue enxergar o João Batista pregando a mensagem do reino de Deus e de arrependimento sem ver classe política, classe opressora, o oprimido e um golpe de Estado. Porque na cabeça dele só tem isso. Ele não consegue ver Bíblia mais como a palavra de Deus. Bom, mas aí eu comecei a me questionar o golpe de Estado que João Batista sofreu. Aí peraí, vamos para a Bíblia. Por que João Batista morreu? Primeiro, porque João Batista pregava a verdade. Segundo, porque João Batista pregava o arrependimento dos pecados. João Batista dizia que tinha que abandonar os pecados. Terceiro, principalmente esse último motivo, porque João Batista não tinha medo de falar a verdade, independentemente de quem estivesse do lado de lá para receber. E foi dentro desse contexto de pregar a verdade que João Batista disse: Herodes, sua raposa, você tomou a mulher do seu irmão, você está vivendo em um adultério. A mulher do seu irmão, ela é como se fosse sua irmã. Isso é sua cunhada, rapaz. Isso é como se fosse quase que um incesto. O que você fez é um pecado diante de Deus. João Batista falando do pecado, acusando o pecado e apelando para que o rei abandonasse os seus pecados. Mas, assim como hoje, falar que algumas coisas são pecado virou crime. Não é verdade? Se a gente diz assim, por exemplo, a prática da homossexualidade biblicamente é pecado. Isso é crime. Isso é crime. Não pode falar isso. E eles pedem logo a cabeça, né? Vamos pedir a cabeça desse pastor aí. Esse pastor não pode falar isto. João Batista também pregava contra o pecado. E ele dizia assim, olha, o adultério é pecado. Crime. É crime? Você não pode estar pregando isso aí. Mas por que não pode? Mas a Bíblia diz que é pecado. Não. Mas você não pode falar. Talvez, se alguns subversivos de hoje vivessem na época de João Batista, ouvindo o discurso de João Batista dizendo isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, muitos deles concordariam com o golpe de Estado que eles chamam de golpe de Estado, né? Eles pediriam a cabeça de João Batista. E sabe por quê? Porque hoje eles fazem isso. Quando qualquer pregador se levanta para dizer isto é pecado, isto está contra a lei de Deus, isso é contra os princípios bíblicos, estas pessoas se levantam para dizer, ei, não pode, isto é crime. Meu amigo, mas eu estou lendo a Bíblia, eu só estou dizendo o que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. É homofobia. Mas eu estou lendo a Bíblia. É crime. Então a Bíblia é homofóbica.
E eu já vi vários aí em vídeos dizendo que a Bíblia é um livro antiquado, homofóbico, que deveria ser descartado. Então essas pessoas que ficam dizendo que João Batista sofreu um golpe de Estado, se tivessem naquela época, seriam os primeiros a dizer, corta a cabeça dele. Tá errado mesmo, não pode ficar falando isso aí não. Sabe qual que é o problema? É que as pessoas elas se idiotizaram tanto que elas nem percebem que os seus discursos contrariam as suas próprias ideias. Simples assim. Mas aí vamos continuar. Na imagem, você vê aí o terceiro tópico. E o terceiro tópico é a genealogia militante de Jesus. Caramba! A galera foi buscar a genealogia de Cristo. A turma foi atrás dos ascendentes de Jesus para descobrir a turma da militância. Na genealogia de Jesus agora tem militantes. E aí continua. Os sábios contemplam, ou deveria ser contemplam, né? Ok. Contemplam o nascimento de um novo mundo. Jesus, um exilado político. Gente, é o cúmulo. Vocês estão percebendo o que eu estou percebendo? As pessoas elas não conseguem ler a Bíblia como ela está, como ela é. Elas sempre vão conseguindo incrementar ou colocar na Bíblia o seu viés ideológico, político. Jesus, um exilado político. Quer dizer, Jesus talvez, eu não sei, eu não acompanhei, eu não sei se está falando aqui, por exemplo, do nascimento de Jesus, porque o único momento que eu vejo Jesus saindo do país foi quando seus pais, com medo de morrer, porque Herodes matou todos os bebezinhos por causa da profecia, aí o cara já olha e diz, isso aqui é um golpe militar, talvez, não é? Então aqui Jesus, ele é um exilado político, vamos botar Jesus para ser um exilado político. E aí vem o próximo tema que diz um pontapé ministerial de Jesus. O pontapé ministerial de Jesus, qual é? A periferia. Jesus era gente da periferia. Jesus andava, meu querido, entenda, Jesus andava onde havia pecadores. Você vai ver Jesus de palácio à periferia. Mas as pessoas elas querem colocar sempre um Jesus assim. O Jesus é o meu camarada. Jesus como quase o Che Guevara. Alguns colocam Jesus assim. Então Jesus, ele era sempre o da periferia. Jesus, ele era sempre do partido dos oprimidos ali. Jesus estava sempre, quem sabe, se fosse hoje, ele estaria sempre com o traficante, com o ladrão, com a prostituta. Jesus, ele queria, se ele vivesse hoje, ele gostaria de estar para salvar o ladrão, o traficante, a prostituta, o empresário, o riquíssimo, o milionário, todo mundo. Você vai olhar na Bíblia, você vê Jesus na casa do rico, Zaqueu. Você vai ver Jesus na casa do fariseu e muito rico, Simão. Você vai ver Jesus conversando com Nicodemos, fariseu e também muito rico. José de Arimateia, que era um dos homens mais ricos de Jerusalém, foi quem inclusive comprou a sepultura de Jesus, amigo de Cristo e defensor de Jesus. Você vai encontrar Jesus, por exemplo, chamando Levi Mateus, que era coletor de impostos, também provavelmente tinha muito dinheiro. Haviam mulheres que eram ricas e que seguiam a Jesus e ajudavam com seus recursos. Que mais? Deixa eu ver aqui. Você vai ver Jesus, já falei de Nicodemos, já falei de José de Arimateia. Jesus querendo salvar o jovem rico. Bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E aí Jesus disse, vá lá, vendo o que você tem, dê aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. E aí ele vai embora triste. Aí talvez tá vendo? Olha aí, Jesus está pregando que tem que ser comum, igual para todo mundo. Não, Jesus só estava querendo dizer que aquele indivíduo que dizia seguir toda a lei não tinha amor no seu coração. Era isso. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Isso eu faço desde criança. Então na cabeça dele, oba, tô salvo. Aí Jesus disse, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que você tem e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Pergunta, todo mundo que vender tudo que tem e dá aos pobres vai ter um tesouro no céu? É isso que Jesus está ensinando? Só uma pessoa que é completamente desprovida de conhecimento bíblico diria uma coisa dessa. Porque a Bíblia é clara em dizer, pela graça sois salvos, e não pela venda dos bens. O que Jesus estava tentando ensinar para aquele jovem é que o amor dele estava nos recursos, no dinheiro, e não nas pessoas. Quem? Quaisquer que fossem elas. A propósito, na Bíblia nós encontramos muitos servos de Deus que eram ricos. E o problema nunca foi a riqueza, mas o amor ao dinheiro, diz a Bíblia, é a raiz de todos os males. Você tem Jó, que foi um homem mais rico do Oriente, Abraão, muito rico, Isaac, Jacó, ricos. Salomão, o homem mais rico, a Bíblia diz que nunca existiu antes dele e nunca haverá depois um homem tão rico quanto ele. Davi. A lista é grande. José do Egito.
A lista é grande de homens que tinham recursos, mas os recursos não dominavam seu coração. Eles amavam mais as pessoas do que o dinheiro. Então o que Jesus estava tentando ensinar para aquele jovem rico é isso. Qualquer pessoa, quando ela não tem... quando o viés ideológico é tão forte na sua cabeça, ele não consegue enxergar a Bíblia como ela é. Então ele sempre vai olhar assim, ah, caramba, Jesus era comunista, Jesus... Para com isso. Vamos ver o próximo tópico aqui. Contexto sociopolítico, grupos com correntes e partidos políticos, dominação e subjugação da Palestina, Jesus e o Império, como Jesus explica o reino, parábolas, o manual de subversão de Deus, confronto de Jesus com a religião. Vocês conseguem perceber como a turma trabalha? Que, gente, é um negócio que chega a ser esdrúxulo. Olha só, parábolas, o manual de subversão de Deus. Está aí, você está vendo aí na imagem. O manual de subversão de Deus. Antes, você vê lá o contexto sociopolítico, dominação e subjugação da Palestina pelo Império Romano, né? Mas já que tocou neste tema aí de subjugação da Palestina, é interessante notar como Jesus trata a questão. Um dia quiseram colocar Jesus numa cilada contra o Império. Os líderes judeus querendo colocar Jesus contra a nação romana, o Império Romano, e aí perguntam, é lícito pagar impostos? Se Jesus dissesse, tem que pagar impostos. Os pobres e desvalidos iam dizer, poxa, você está dizendo que a gente tem que dar dinheiro para essa galera que está nos oprimindo. O objetivo era causar um transtorno com a multidão para quem Jesus pregava. Ou se ele dissesse, não é para dar imposto para Roma, não. Tá vendo? Tá falando contra o governo. Vamos lá denunciá-lo para ele perder a cabeça. Só que Jesus, em sua sabedoria, ele pediu uma moeda, perguntou de quem é a inscrição que está aqui nessa moeda. É de César. Então dê a César aquilo que é de César e dê a Deus aquilo que é de Deus. Jesus em nenhum momento subverteu a ordem, em nenhum momento Jesus quis partir contra o Império Romano, em nenhum momento Jesus fez apologia à guerra, ao contrário. No momento em que ele está sendo preso, que Pilatos diz, olha, o teu povo que te entregou a mim, eu tenho poder para te soltar ou para te matar. Jesus diz, nenhum poder seria dado a você se não fosse do alto. Ah, então você não é deste mundo, você então é um rei. Eu nasci para isso. Então, onde é que está o seu reino? Meu reino não é deste mundo. As pessoas esquecem as palavras de Cristo. Esquecem que Jesus não estava nem um pingo interessado em ficar discutindo com Pilatos para subverter o Império Romano. O reino de Jesus não era neste mundo, nunca foi. As pessoas elas querem colocar Jesus como um rei deste mundo, um comunista. Mas o próprio Cristo disse, não, o meu reino não é deste mundo, vocês estão confundindo tudo. Quando Jesus está sendo preso lá no jardim do Getsêmani, Pedro diz, agora chegou a hora, não, agora não vai ter jeito não, vamos ter que partir por tudo ou nada aqui. Passou a espada e disse, vou matar esse soldado aqui. Foi para arrancar a orelha de Malco. Ele na verdade queria arrancar a cabeça, né? Malco que desviou, cortou a orelha, Jesus pegou a orelha, colocou no lugar, fez um milagre, curou o rapaz. Pedro, guarda a espada. Se eu quisesse, será que eu não poderia chamar os anjos do céu? Eles destruiriam todos aqui. Em nenhum momento Jesus ele lutou contra o Império Romano, falou contra o Império Romano. Quando um centurião, o centurião era um homem que cuidava de 100 soldados. Era tipo um general, era uma pessoa de uma patente importante. Quando este homem veio até Jesus, Jesus, peraí, calma aí, irmão. Ei, você aí, quem é você? Eu sou o centurião. Você é o opressor, né? É você que vive oprimindo aí o meu povo? É você que com seus soldados vocês fazem guerra, não é? Vocês ficam humilhando, obrigando a gente a trabalhar. Não tem cura pra você hoje não, pode ir pra casa. Não. Você é um opressor. Aqui você não tem vez. Jesus diz, qual é o teu problema, filho? O meu problema, Senhor, é que eu tenho um filho, em algumas versões diz um servo, está muito doente, está quase à beira da morte. Por favor, me ajuda. Jesus disse, eu vou lá na tua casa, vamos lá, eu quero entrar na sua casa. Que incrível, Jesus ia na casa de um centurião romano, o general da época lá, uma pessoa do exército lá. Jesus disse, sim, vou lá na sua casa. Ok, mas Senhor, eu não posso permitir isso. Por quê?
Porque eu sou um homem da lei. Eu digo para o meu servo, vai, ele vai. Eu digo para o outro escravo, vem, ele vem. Eu mando. Eu mando. Eu digo, vá, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. Oh? Alguém diria, ele é um opressor. Eu digo, vai, e ele vai. Senhor, mas o senhor tem mais poder do que eu. Olha que impressionante. Eu sou um soldado, sou um centurião, eu sou uma pessoa que eu dou as ordens e todo mundo obedece o que eu falo. Mas o senhor ainda é mais poderoso do que eu. Se o senhor disser, não precisa ir nem na minha casa não precisa entrar. Diga daí e o meu servo vai ficar curado lá. Jesus fez o quê? Vai, soldadinho, para casa? Não. Jesus olha para os outros e diz, eu nunca vi uma fé dessa em Israel. De quem? De um gentio e de uma pessoa que era o opressor. Percebe que a luta de Jesus não foi contra classes? Jesus estava disposto e desejoso de salvar todos. Oprimido, opressor, branco, preto, pobre, rico, quem fosse. Chegou a Cristo, ele quer salvar. O centurião veio a Jesus, ele disse, quero te salvar. Eu nunca vi uma fé dessa. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, pouco tempo depois, um anjo é enviado para Cornélio, um centurião romano, que era uma pessoa bondosa, que dava esmolas e tinha vontade de obedecer a Deus. A gente vai perceber que Deus não fazia distinção de pessoas. Ele teve que até mandar um lençol com uma visão especial para Pedro entender, porque Pedro jamais entraria na casa de um opressor. Porque na visão judaica ainda tinha aquele ranço, eles tinham uma raiva dos soldados do Império Romano. Mas o próprio Pedro, quando chega lá na casa dele, quando Deus mandou aquela visão do lençol, mata e come, ele nunca comia coisa imunda, ele não diga que é imundo aquilo que Deus purificou, ele ficou sem entender, porque Deus não purificou pouco. O que é isso quer dizer? E aí quando Pedro vai lá, ele mesmo explica, diz, olha gente, Deus mostrou para mim que eu não deveria considerar comum e imundo aquilo que ele purificou. Você sabe que não é lícito para nós entrarmos na casa de um romano, de um soldado? Queridos, não. Jesus nunca foi comunista. O objetivo de Cristo nunca foi defender partidos políticos. Eu sinto, entretanto, uma tristeza no meu coração quando eu vejo pessoas que deveriam estar pregando o reino de Deus, que deveriam estar pregando da palavra de Deus, por aí, pregando as suas ideologias e tentando mesclar suas próprias ideologias com o contexto bíblico, com o texto sagrado, para fazer com que a Bíblia diga exatamente o que ela não está dizendo, para tentar transformar a Bíblia em um manual político, coisa que não foi o propósito de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por mais que tenham líderes, cantores e até pessoas dizendo por aí que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a palavra de homens que andaram com Deus, isso é uma grande mentira inventada por Satanás. A Bíblia, sim, é a palavra de Deus. Quer você goste, quer não. Quer você aceite, quer não. A Bíblia é a palavra de Deus e foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E o que eles escreveram ali é a vontade de Deus. A Bíblia, sim, é a palavra de Deus. Crença fundamental adventista número 1. Então, se você ouvir alguém dizendo por aí, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela é a palavra de homens que andaram com Deus, pode repreender em nome de Jesus, dizer assim, Satanás, você está repreendido. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você vir alguém por aí dizendo, não, Jesus ele era um comunista, pode repreender. Não, Jesus não era comunista, capitalista, de direita, de esquerda, nada disso. As preocupações de Jesus não eram essas. Essas são as suas preocupações. Ou melhor, as suas não, que eu acredito que você que me assiste não tem essas preocupações. Essas são as preocupações de pessoas que estão com pensamento na terra. De pessoas que perderam de vista o céu, de pessoas que não conseguem olhar além do horizonte e enxergar as mansões celestiais que Cristo está preparando para nós. Estas pessoas que têm um olhar único e exclusivamente aqui neste mundo, que não conseguem mais vislumbrar o céu, são aquelas que conseguem colocar, ou que tentam colocar, a política e o seu viés ideológico em tudo aquilo que está na Bíblia. Eles só conseguem enxergar a Bíblia pelo prisma ideológico dele. Oremos por essas pessoas. Oremos por elas, para que Deus abra os olhos, para que essas pessoas vejam os erros em que estão afundadas. Que Deus abençoe você. Eu espero ter te ajudado. Não levantemos bandeiras políticas, sejam elas quais forem. Levantemos sim a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, o Senhor Jesus Cristo. Esta é a bandeira que todo cristão deve militar em favor, pregar, lutar por ela e morrer por ela. Nunca bandeiras daqui da terra, todas elas passarão. Que Deus abençoe você.